Queridos, gostaria de compartilhar a palavra com os irmãos. Segundo livro de Reis, capítulo 5, apenas um versículo, cujo tema é Deus reescreve sua história. Que bom ouvir isso, né, irmãos? Se a minha história continuasse a mesma há 25 anos atrás, eu estaria perdido. Que bom que o Senhor reescreveu a minha história e reescreve a sua história. Diz a palavra do Senhor: Naamã, comandante do rei e do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por meio dele o Senhor tinha dado a vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém sofria de lepra. Vamos ler todos juntos, irmão? Você, se não está com a sua Bíblia, vamos ler aqui, vamos ler todos juntos. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por meio dele o Senhor tinha dado a vitória à Síria. Ele era homem de guerra, porém sofria de lepra. Pai, diante da tua palavra nós estamos. Eu creio, Senhor, que ela por si só já fala. Mas também, Senhor, eu careço de ouvir a tua voz. Fale conosco, Senhor, nos abençoando pelo poder da tua palavra, pois nós damos total liberdade ao Senhor nessa noite, não damos liberdade a nenhum outro espírito ousar sequer se manifestar aqui, porque esse lugar é santo, ele é consagrado ao Senhor. Ó Deus, toma a nossa vida em tuas mãos agora, e que não haja nenhuma interrupção, Pai, no decorrer da tua palavra. Assim eu oro, já te agradecendo por tudo, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Amados, o currículo de uma pessoa é algo muito importante, né? Você, quando vai arrumar um emprego, um trabalho, automaticamente a primeira coisa que você apresenta é o seu currículo. Eu não sei se ainda hoje existe aqueles currículos como era na minha época, né? A gente fazia 3, 4, 5 páginas de currículo, colocava tudo que serve, até o que não serve a gente colocava no currículo. Não é mais assim, né? A irmã lida com isso, sabe que não é. Agora é uma paginazinha só e tudo bem, vamos direto ao assunto, né? Vamos direto ao assunto. Mas nem sempre o currículo ele retratava a realidade. E o currículo, ele nem sempre retrata aquilo que nós realmente somos. Vou lhe dar um exemplo. Alguém já lhe apresentou um currículo e diz assim no currículo: eu sou um funcionário que chega atrasado. Alguém já falou isso? Mas deveria, né? Eu sou funcionário que falta porque a unha encravou. Alguém, pastor? Não, ninguém coloca isso no currículo. Então a gente coloca no currículo aquilo que é o bom, tudo que serve, tudo que presta, né? Ou seja, todas as virtudes. Mas nem tudo retrata a realidade. Ninguém coloca os defeitos no currículo, irmãos. Até na hora da foto. Ainda existe foto de currículo, sim ou não? Na minha época tinha foto. A gente botava uma roupa bonita, né? Aquela gravata, aquele terno e tal, tirava foto, só faltava passar perfume para tirar foto para o currículo. Porque a gente queria apresentar um bom currículo para impressionar as pessoas com os nossos méritos. A gente fazia isso, impressionar. Então, irmão, se nós olharmos bem, esse homem Naamã, ele tinha um currículo invejável. Ele começa dizendo aqui, ó, Naamã, comandante do exército do rei da Síria. Não era um exércitozinho qualquer, irmãos. Era o exército da Síria, um exército poderoso. E quem era esse homem? Comandante desse exército. Era como hoje, os Estados Unidos, por exemplo, né, ser comandante do exército americano. Você imagina isso, queridos? Era exatamente, fazendo mais ou menos uma conjectura, era mais ou menos isso. Aí diz aqui, ó, era grande homem diante do seu senhor. Ou seja, era o braço direito. Era um homem no qual, como o seu senhor, ele poderia confiar, porque ele era um homem de muito conceito. Não é isso que diz aí a palavra, no verso 1? Ele era um homem de muito conceito, porque por meio dele, o Senhor tinha dado vitória à Síria.
Ele era herói de guerra. Olha o currículo desse homem. Herói de guerra, um homem de confiança do seu Senhor, um homem que era comandante de um grande exército, vírgula, porém, o que tem nesse porém aí, irmãos? Sofria de lepra. Tudo de bom, porém, sofria de lepra. Grande homem diante de seu Senhor, campeão de batalha, porém, sofria de lepra. Há um porém na nossa vida. Às vezes a gente se apresenta como uma pessoa espetacular. Eu, por exemplo, se eu fosse te dar um relatório a meu respeito, falar do meu currículo como pastor, o que eu vou dizer para você? Um bom pastor, pastor que cuida, pastor que trata, pastor que prega, pastor. Mas e o meu porém? Qual é o teu porém? O que eu diria além disso? O que eu poderia acrescentar no meu currículo? Porém, há um porém, e na vida de Naamã havia um porém. Deus usava Naamã para dar vitória ao povo da Síria. Então era um homem usado por Deus, ele tinha tudo que era necessário. Porém, quando nós chegamos ao final desse versículo, há um porém, irmãos. Eu gostaria que você pensasse nisso nesta noite, no seu porém. Porém, quem é você, né? Amado, Deus trata com o que nós somos de verdade. Deus não trata com as nossas máscaras, com as nossas fantasias. Deus não trata quando eu me escondo atrás de uma capa. Deus trata com a nossa verdade. E não é bom, nunca foi bom lidar com pessoas de duas caras. Como é ruim pessoas de duas caras, pessoa que você pode confiar, pessoa que aparentemente é uma pessoa de confiança, mas que por trás ele te retalha. Já aconteceu isso com você, irmão? Aconteceu isso com a sua vida? Aparentemente, olha que pessoa maravilhosa, mas tinha dupla personalidade. E o porém eu não conhecia. Eu não conhecia o porém desta pessoa. Você não conhece os nossos poréns. A gente não conhece o porém do outro. Porém, amado, como isso me chama a atenção. Havia no currículo de Naamã esse detalhe, porém leproso. Tinha algo que manchava a vida desse homem. Essa expressão dentro desse currículo chama muito mais atenção do que tudo aquilo que o currículo fala. Se nós lemos esse texto, esse versículo, e eu perguntar a você o que mais me chamou a atenção, você não vai dizer, me chamou a atenção que ele era comandante do exército da Síria. Não, o que me chamou a atenção foi que ele era um homem de confiança. Não é isso que te chama a atenção. O que mais chama a atenção é o defeito. Amado, você pode fazer tudo perfeito. Um erro teu já mancha o teu currículo. Uma coisinha errada já mancha totalmente o currículo. Uma pequena palavra que mudou toda a história na vida de Naamã. Como olhar para a vida onde tudo parece estar bem, querido, mas faltam algumas coisas? Como analisar a nossa vida? Como é que você analisa a sua vida? Se lá no fundo do teu currículo tem um porém que mancha a tua história. A lepra era apenas um detalhe, mas que fez toda a diferença na vida de Naamã. Se nós fôssemos ler, e não temos tempo de ler, o capítulo 13 de Levítico, esse capítulo 13, ele trata todo o capítulo acerca da lepra. Ele vai falar como era a questão do leproso, como é que eles lidavam com o leproso. Se ele tivesse uma manchazinha branca na pele, por exemplo, ele tinha que esperar 7 dias e depois se apresentar ao sacerdote. E o sacerdote analisaria aquela situação, depois ele passaria por uma quarentena, ele ficaria isolado, apresentaria-se de novo ao sacerdote, para que o sacerdote avaliasse novamente a situação da lepra, de tão sério que era. Se fosse constatado a lepra, ele ficaria isolado, no campo dos leprosos. De tão sério que era essa situação. Agora, imagina isso na vida de um
comandante do exército da Síria. Como esse homem vivia, como é que ele vivia no seu interior, olhando para si mesmo e vendo que há uma mancha, irmãos. O leproso era considerado imundo. Você imagina esse general, esse homem comandante com todas as suas medalhas, considerado um imundo. Já pensou nisso, querido? Esse perfil na vida de Naamã, ele muda totalmente a história. E nós podemos classificar a lepra como um grande problema. Era um grande problema que esse homem atravessava na sua vida. A lepra era tão sério que nós fazemos um paralelo da lepra com o pecado, irmãos. Coisa tão séria era a lepra. A lepra é assim, nós consideramos, quando a gente fala em lepra, olha, há uma lepra, há uma mancha na sua vida, há um pecado na tua vida. Pense nisso. Nenhuma influência, nenhum recurso, nada daquilo que ele era poderia solucionar esse problema. Nenhum acesso direto à sala do rei, nenhum acesso direto aos seus liderados, nada disso poderia resolver o problema daquele homem. Não resolveria nada, irmãos. Muitas pessoas consideram as suas posses como um meio de solucionar todos os seus problemas. Muitas pessoas consideram isso, olha, eu tenho como resolver todo o meu problema, porque eu sou uma pessoa que eu tenho condições, eu tenho um nome, mas nem tudo você pode resolver. Os poréns da tua vida, os poréns da sua vida, amado, só Deus pode lhe ajudar a solucionar. Sozinho nós não conseguiremos, preste atenção nisso. A história começa a mudar na vida desse homem através de uma pessoa que entra num circuito, porém uma pessoa sem nome, sem identidade, sem nenhum currículo favorável, entra na história, na vida desse homem e tudo começa a mudar na vida de Naamã. Olha o que diz o verso 2 e o verso 3. Tropas saíram da Síria e da terra de Israel levaram cativa uma menina. Olha o currículo dessa menina, escrava, cativa, que ficou a serviço da mulher de quem? Naamã. Um dia a menina disse à sua senhora: quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Qual o nome dessa menina, irmãos? Não tem nome. Não tem uma identidade. Qual é a família? Qual o nome dos seus pais? Amado, se há uma coisa que as pessoas que trabalham na casa dos outros, né, uma pessoa que serve na casa de alguém, na casa de uma família, se há uma coisa que eu posso afirmar é que essa pessoa sabe muito da tua casa. Essa menina, ela conhecia muitos problemas daquela família. Ela sabia exatamente os problemas na vida de Naamã. Muitos vivem uma vida que do lado de fora parece ser uma coisa, mas do lado de dentro é outra completamente diferente. Esse homem do lado de fora, ele era um comandante. Do lado de fora, querido, ele era uma pessoa respeitável. Mas do lado de dentro da sua casa havia um problema. O problema de Naamã eram comuns à sua família. Era um problema comum àquela menina. Ela sabia do problema desse homem. Quantos vivem uma vida que do lado de fora é assim, irmãos? Do lado de fora é uma pessoa e do lado de dentro é outra, completamente diferente. Mas uma coisa eu posso lhe dizer: a sua família sabe quem é você. Você está entendendo isso, meu irmão? A tua família sabe. Não adianta você usar uma máscara do lado de fora, porque os que estão do lado de dentro sabem se você é uma pessoa suportável ou uma pessoa insuportável. Sabe exatamente quem você é. Não adianta viver duas caras.
O que adianta, meu irmão, você chegar aqui na igreja, uma pessoa dócil, uma pessoa amável, uma pessoa maravilhosa, e na sua casa você é completamente o inverso de tudo que você é aqui dentro? Você acha que você pode enganar Deus, irmão? Você acha que com essa fantasia toda, com essa máscara toda, nós conseguimos enganar a Deus? Ao chegar em casa, Naamã, ele vivia a sua realidade. A realidade dele era essa, leproso. A esposa acompanhava o problema de Naamã, sem ter muito o que fazer. Então os da casa sabiam quem ele era. Sabia exatamente que tipo de pessoa era Naamã. O verso 3 diz: um dia a menina disse à sua senhora: quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Ela sabia do leproso. Ela sabia do problema. Esse texto nos dá algumas lições que são muito importantes a nós, irmãos. A primeira lição que eu tiro desse problema: a história de Naamã começa a mudar. Depois de uma palavra de esperança compartilhada por uma menina sem nome, escrava. Uma menina, uma palavra. Essa menina, querido, ela se interessa pelo problema alheio. E eu digo para os irmãos, ela era uma escrava, foi levada escrava para a casa de Naamã. Ele vence toda a sua família, ele destrói toda a sua identidade. Leva essa menina cativa para a sua casa, para servir a sua senhora. Você já imaginou o pensamento dessa menina? Qualquer um de nós desejaria o que a Naamã? Que morra. Que ele morra, porque o que ele fez com a minha família, o que ele fez com a nação, o que ele fez com o meu povo, que ele morra. Qualquer um, querido, em plena consciência. Eu não estou nem falando, mas eu como crente eu desejo o contrário. Eu não estou falando isso. Eu estou lidando humanamente nós desejaríamos isso para ele. Mas a diferença, irmãos, é que ela tinha compaixão. O que havia nessa menina? Misericórdia. Ela olha para Naamã com olhos de misericórdia. Ela vê aquela situação e no coração daquela menina, o que foi gerado ali? Compaixão. Ou seja, um olhar cheio de graça. Havia graça no olhar daquela menina. Deus usa aquela jovem para abençoar a vida de Naamã. Como você age diante do sofrimento dos outros, irmãos? Como é que você age diante do sofrimento alheio? Como é que você age quando você vê uma pessoa compartilhar com você um problema? Eu canso de dizer isso, amado. Há problemas que a oração, ela vai resolver. Há problemas assim, que a gente diz, não, vamos orar. Mas há problemas que as pessoas compartilham que precisa da sua atitude. Precisa da sua misericórdia, da sua compaixão, precisa do teu agir. Eu quando compartilho um problema, irmão, às vezes a gente compartilha um problema, a pessoa diz assim, eu vou orar. Não, irmão, pode ficar tranquilo que isso eu sei fazer. Isso eu sei fazer por mim, eu sei orar. Mas às vezes a pessoa precisa de muito mais do que a tua oração, precisa da tua companhia, precisa da tua compaixão, da tua misericórdia, precisa da graça, irmãos, que sai em você. A gente age dessa maneira. Não, eu vou orar por você. O que você é em Cristo pode abençoar a vida de alguém que está ao teu redor, irmão. O que você é em Cristo? Nós somos servos e filhos de Deus, nós somos filhos do Deus Altíssimo. O Espírito Santo habita em nós. Se o Espírito Santo habita em mim, se o Espírito de Deus habita em você, irmãos, o que é gerado no teu coração tem que ser misericórdia, compaixão, amor, graça. E é isso que havia no coração daquela menina. Podemos fazer isso, podemos fazer muito mais pelos outros. Você pode deixar Deus usar você para abençoar alguém necessitado, querido. Olha a palavra do Senhor em Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, esse texto aqui ele me dá uma lição tremenda. Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. E estava sendo levado um homem coxo de nascença que diariamente
era colocado à porta da onde, irmãos? Do templo. Esse homem era colocado à porta do templo, chamado Formosa, para pedir o que? Esmola aos que entravam. Será que ninguém foi movido pela misericórdia, pela graça, pela compaixão? Durante longo tempo, aquele homem era colocado ali para esmolar. Aquilo era o cotidiano na vida daquele homem. Ele esmolando na porta de uma igreja. Quando ele viu Pedro e João que iam entrar no templo, ele pediu que lhe desse o que? Uma esmola. Estende as mãos e ele faz o mesmo gesto que ele fez com outras pessoas que entraram no templo. Ele pede uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse o que, irmãos? Olhe para mim. Olha para mim. Porque em mim habita o Espírito Santo. Olha para mim. Tem misericórdia em mim. Tem graça. Olha para mim, porque tem graça na minha vida. Entende, irmãos? Olha para mim, foi o que ele falou. Ele os olhava atentamente, esperando o quê? Eu quero receber um dinheiro. Esperando receber algo, alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata nem ouro. Ou seja, eu tenho muito mais do que aquilo que você está precisando agora, no momento material, financeiramente. Eu não possuo prata, eu não possuo ouro. Mas o que eu tenho? O que eu tenho? Olha para mim. Misericórdia. Eu tenho graça. Eu tenho amor. Eu tenho Cristo. Eu tenho o Espírito Santo na minha vida. Olha para mim. Aquele homem olha. Em nome de quem? Daquele que habita em mim. Em nome de Jesus Cristo Nazareno. O que ele responde, irmãos? Levanta aí, anda. Eu tenho muito mais para te dar. Irmão, nós temos muito mais para dar do que nós imaginamos. E ele diz aí, e pegando na mão direita do homem, ajudou a se levantar imediatamente. Os seus pés e tornozelos se firmaram e dando um salto, ficou em pé, começou a andar e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Muito mais do que moedas. Você tem muito mais do que material para dar, querido. Você tem muito mais do que uma cesta básica para dar. Você tem Cristo na tua vida. Jesus muda a história. Ele muda a história. Você pode dar todo o dinheiro desse mundo para o necessitado, mas nada vai mudar a vida dele. Só Jesus muda. Ele pode ser alimentado por um tempo. Você pode ajudá-lo por um determinado tempo, mas não o ajudará na eternidade. O que você der nessa terra, querido, materialmente, não servirá para a eternidade na vida dessa pessoa. Mas se você oferecer Cristo, irmão, a vida daquele homem mudou. Mudou tudo. Aquela menina que estava na casa de Naamã, ela era ignorada na história e tinha tudo para viver uma vida miserável, tudo para viver uma vida de escrava, tudo para viver servindo apenas na casa do seu algoz. Mas não foi isso que ela pensou. Ela olhou para Naamã com olhos de misericórdia. Então ela nos ensina, irmãos, de que quando o coração está cheio de Deus, não se deixa abalar pelas circunstâncias. Ela poderia desejar tudo de mal para aquele homem, que ele morra, que essa lepra venha corroê-lo. Você sabe que tem muitos que pensam exatamente assim, irmãos. Fez comigo, o meu Deus vai pesar a mão sobre você. Como meu pastor diz, é uma macumba evangélica, né? Peça um macumbeiro evangélico. Tu vai ver só, Deus vai pesar a mão sobre você. Querido, tu não foi chamado para amaldiçoar, é para abençoar que tu foi chamado. Nós fomos chamados para ser bênção, irmãos. Não interessa. Ah, mas ele me persegue. Olha, eu estou sendo maltratado. Mais do que Jesus você não foi. Ninguém foi. E no entanto ele olha com olhos de misericórdia. Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Olhar de misericórdia, irmãos. É isso que nós precisamos aprender nessa noite, amado. 2 Reis, capítulo 12, verso 17. Romanos 12, 17 a 18. Diz assim: não torneis a ninguém o que, irmãos?
mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante a quem? Todos os homens. Isso é palavra de Deus, é uma ordem, querido. Deus está nos mandando, olha, no que depender de vocês, se possível, quanto depender de vós, tendes o quê? Paz. Com quem, irmão? Só com quem me serve? Só com os bons, com os cheirosos? Não, com todos os homens. E essa menina pôs isso em prática. No que dependeu dela, ela pôs em prática a paz. Ela levou a paz ao coração daquele homem. Um simples comentário daquela menina traz um refrigério na vida de Naamã. O que nós compartilhamos com fé, irmãos, pode mudar o ambiente na vida de alguém. A história de alguém pode ser reescrita a partir daquilo que você levar para essa pessoa. Leve a palavra. Pregue a palavra. Você é de Cristo. Jesus habita na tua vida. Irmão, você é templo do Espírito Santo. Aonde você estiver, Deus está. Você consegue entender isso, irmão? Não, Deus só está quando a igreja está reunida. Você é ou não é igreja, irmão? Aonde você colocar a planta dos seus pés, ali está a igreja. A igreja está lá. Amém, irmão? Você está entendendo isso? Nós temos um Deus que age de forma sobrenatural. E ela provavelmente já deveria ter ouvido algo acerca de Elias. Já deveria ter ouvido algo acerca de Deus. Ela sabia alguma coisa de Deus. Nós, igreja, nós sabemos muito mais do que essa menina sabia. E o que você está fazendo com aquilo que você sabe acerca de Jesus? Nós sabemos muito mais. Nós sabemos a cura de um cego de nascença. Nós sabemos que Jesus o curou. Nós sabemos da cura de um homem 38 anos enfermo e Jesus o curou. Nós sabemos da cura de uma mulher com fluxo de sangue. Nós sabemos que Jesus o curou. Jesus a curou. Nós conhecemos um Jesus que ressuscitou um morto de 4 dias. Nós sabemos muito mais do que essa menina sabia. E o que nós estamos fazendo com isso, irmão? Guardo para mim. Boto Jesus numa caixinha. Como uma vez eu ministrei na igreja, eu pego Jesus num caixote aqui, ó, esse caixotão, boto Jesus aqui dentro. Pronto, ele está aqui dentro. É isso, só isso, só. Então Jesus está aqui dentro. Pronto, glória a Deus, aleluia. E lá fora? E lá fora, irmão? E no meio dos seus algozes? E diante daqueles que querem o teu mal? E diante daqueles que te perseguem? Nós conhecemos um Jesus que multiplicou pães e peixes. Essa menina não conhecia. Ela conhecia o profeta. Nós conhecemos o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nós sabemos muito mais do que ela. Nós temos a vida de Jesus nas nossas mãos aqui, irmão. A vida de Jesus, ela não tinha. Não tinha nada disso. E Deus a usou. Porque no coração daquela menina havia graça, misericórdia, compaixão. E ela foi usada por Deus. Nós somos um povo privilegiado, irmãos. Essa menina traz como exemplo a vida só desse profeta. Ah, quem dera ele estivesse lá em Samaria e lá encontraria um profeta. Eliseu era um homem que orava, irmãos, e o céu ele fechava. Eliseu orava e o céu abria. Eliseu era homem de oração. Eliseu ele ora e multiplica o azeite da viúva. Esse era Eliseu. Mas nós conhecemos o Deus de Eliseu. Nós conhecemos o Senhor que está acima de Eliseu, está acima de Elias, de Moisés, de Paulo, de Pedro. Nós conhecemos um Jesus maravilhoso, que pode fazer infinitamente mais do que nós pedimos, infinitamente mais do que nós pensamos. Nós cremos nesse Jesus. Você crê em Jesus, querido? Então se deixe usar por Ele. Se deixe usar por Ele. Quem sabe que do teu lado, no teu convívio, age uma pessoa, tem uma pessoa, apenas uma pessoa que precisa de uma palavra tua, irmão. Precisa de uma palavra que sai da sua boca. Quem dera ele estivesse diante de Jesus, seria ricamente abençoado. Basta você falar isso.
Quem dera se você conhecesse Jesus que eu conheço, você não passaria essa depressão que você está atravessando aí na sua vida. Quem dera você conhecesse o Jesus que eu conheço. Um Jesus que me livrou das trevas. Um Jesus que te livrou das trevas e te colocou no reino do Filho do seu amor. Querido, esse é o Jesus que nós servimos. Nós sabemos muito mais do que essa menina sabia. Atos capítulo 1, verso 8 diz: mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Nós temos poder do Espírito Santo sobre nós. Nós temos esse poder. Essa menina nos ensina a cumprir essa ordem, irmãos. Independentemente do lugar onde estivermos, nós precisamos testemunhar as maravilhas de Deus. Você precisa testemunhar de Jesus. Não seja você um agente secreto de Jesus, viu? Se escondendo. Não. Dá as caras, irmão. Dá a sua cara. Diga quem você é. Do seu lado tem alguém precisando de uma palavra. Basta uma palavra para que toda a história seja mudada. Um dia, olha o que diz, versos 3, um dia, disse a sua senhora: quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria, ele o curaria, afirmativamente, ele o curaria, porque há um Deus desse profeta, Deus está com ele, e Deus pode curar essa lepra. Tomara, irmãos, amado, a fé daquela menina fez toda a diferença na vida de Naamã. Sabe por que às vezes a gente não prega? Porque a gente não tem tanta fé assim, irmãos. Não tem tanta fé para que Deus cure, para que Deus renove, transforme. Não é você que age, quem age é o Espírito Santo que habita em você. Pregue a palavra, seja um instrumento de Deus nessa terra. Mano, nós estamos chegando nos últimos dias. Você está percebendo isso, sim ou não, irmão? Você está feliz com os acontecimentos? Eu não estou, então pregue a palavra. Sabe o que falta para esse mundo, irmão? Não, olha, não é governo, não está faltando dinheiro, nada disso. Falta Deus. Falta Deus para esse mundo. Está faltando Jesus para esse mundo. O Brasil precisa de Jesus. Eu não preciso do governo A, governo B, partido A, partido B, não preciso de nada disso. Preciso de Jesus. Jesus muda a história. E nós temos essa arma nas nossas mãos. Uma arma poderosa. É o nome de Jesus. O nome de Jesus é poderoso, irmão. Ele faz toda a diferença. Então use esse nome que é dado a você e a mim. Hoje há muitos que infelizmente vivem uma fé reclusa. Uma fé de 4 paredes. É como eu costumo dizer. Tudo acaba quando apaga as luzes. Apagou as luzes, pronto, deixei de ser aquele crente e vou lá para fora ser um crentino. Muitos fazem isso. Não, querido, você continua sendo crente. Apagou as luzes, você é a igreja lá fora. Você é um exemplo lá fora. Nós somos exemplos aqui dentro, somos exemplo lá fora. Em qualquer lugar que você colocar a planta dos seus pés, você é igreja. Você tem um nome a zelar. Se o meu povo, que se chama por quem? Pelo meu nome. Qual é o nome? Se o meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei quem? Irmão, sararei a sua terra. Eu ouso dizer nessa noite, o Brasil está como está, o Rio de Janeiro está como está, porque nós não estamos sendo o povo de Deus como deveríamos ser. Por isso estamos atravessando tudo que atravessamos. Nós somos excelentes nas nossas programações, irmão, as nossas festividades, né? A gente faz uma festividade, vou lhe dar um exemplo. Você sabe que em outubro nós teremos o nosso congresso de missões? Sabe? Nós já vamos para o 10º. Eu quero perguntar, amada igreja, o que você fez com os 9? O que foi feito com os 9? Ah, pastor, eu vim, foi uma bênção. Bênção para quem? Para você? Amado,
Em nome de Jesus, nós somos igreja, chamados para evangelizar, chamados para pregar o evangelho. O nosso olhar, ele não pode estar focado só aqui dentro não, querido. É muito bom ver tudo isso aqui. É maravilhoso olhar meus pastores, olhar os irmãos, é maravilhoso isso. Mas o teu olhar é de dentro para fora. Está entendendo isso, irmão? Sim ou não? O nosso olhar é de dentro para fora. É para isso que nós fomos chamados. Não, aqui dentro está bom, tem meu arzinho condicionado, está tudo bem, mas o mundo está morrendo. Uma palavra, eu creio, irmãos, que uma palavra que sair da sua boca, Deus abençoará. Uma palavra. É o que aconteceu na vida de Naamã por causa dessa menina. Uma palavra apenas. Ah, tomara. Se ele estivesse lá em Samaria, ele ouviria uma palavra de um profeta. Lá tem profeta aqui dentro, irmão, sim ou não? Tem profeta? Então usa a tua boca de profeta. Usa a sua boca de profeta em nome de Jesus. Romanos capítulo 10, 14 diz: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Como que o mundo vai invocar? Aí ele completa: e como crerão naqueles de quem nada ouviram? A gente gasta tanto tempo com a internet, irmão, com tanta bobagem, tanto besterol, tanta coisa que não tem sentido, é florzinha, é bichinha, é bonequinha, irmão, em nome de Jesus, manda a palavra, evangeliza, fala do amor de Deus, já acorda de manhã, pega aquele ímpio que te persegue e já manda uma palavra de bênção, de vitória. Você está entendendo, irmão, para que nós fomos chamados? Mas não, a gente fica cercado dos besteróis. E como ouvirão, se não há quem pregue? Como ouvirão? Não podemos esperar que alguém creia em Jesus, irmãos, sem que antes ele ouça acerca de Jesus. Não podemos esperar que alguém creia sem que antes eu apresente as maravilhas do Senhor. Você consegue pregar o evangelho com a sua vida, sim ou não? Pense bem nisso, irmão. A sua vida, ela é um exemplo de pregação do evangelho? Porque nós somos a Bíblia que o mundo lê, irmão. Nós somos a Bíblia que o mundo está lendo. Será que nós somos capazes de, com a nossa vida, pregar o evangelho? Sem abrir a sua boca? Só com as suas atitudes? Só com o seu caráter? Só com a maneira com que você trata o próximo? Só com a forma com que você lida com os seus algozes? Porque essa menina, ela estava convivendo com algoz. E ela não desejou o mal a ele, muito pelo contrário. Olha, se ele fosse lá, ele seria curado. Ou seja, eu quero o bem desse homem. Naamã já estava conformado com a derrota. Mas uma menina fez toda a diferença na vida de Naamã. Uma menina. Por causa dessa menina, a história de Naamã foi reescrita. Reescreveu uma nova história, irmãos. Não podemos esperar que alguém creia se não ouvir. Somente através da palavra. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo quê, irmãos? Pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de Deus. Você não precisa de púlpito, amada. A gente acha que pregar o evangelho não tem que ter um púlpito, um microfone, né, sem fio agora, que está uma bênção. Microfone sem fio, o som tem que estar legal, todo mundo ali ajeitando o som para mim. Não, eu não preciso de púlpito, nem você precisa de púlpito para pregar. Você não precisa de cargo para pregar o evangelho. Não, pregação é só para pastores e diáconos. Você está enganado, irmãos. A palavra do Senhor diz: ide e pregai. Ide quem? Pastores? É para você também. Ide e pregai o evangelho. Então nós estamos vivendo uma fase na qual as pessoas estão desesperadas, irmãos. A gente está vivendo uma fase de desespero. As pessoas estão esperando por uma palavra de esperança. E nós temos essa palavra. A palavra de esperança já nos foi dado. Olha aqui, irmão. Pastor, eu não tenho mais Bíblia, não. Não, você tem o celular com Bíblia? Você tem a Bíblia. Amado, a tua boca deve falar o que o seu coração está cheio. Eu sempre questiono, se um dia isso aqui for confiscado. Foi confiscada a Bíblia, pronto.
Ninguém mais pode ter Bíblia, proibida a Bíblia. O que vai ser feito da tua vida, irmão? Como evangelizar? Essa palavra, ela tem que estar aqui e aqui dentro. Quando ela está aqui, na minha mente, faz parte do meu ser. Irmão, pode tirar a Bíblia. Pode tirar a Bíblia. Porque o Espírito que habita em mim, o Espírito que habita em você, te fará lembrar de cada palavra. Mas como você vai lembrar de cada palavra se isso aqui para você é apenas um objeto de decoração? Ah, mas eu comprei a Bíblia aqui dos 60 anos. Ah, vou deixar na minha estante, Bíblia bonita. Não, isso não é para isso não. Se é para isso, esquece. Esquece. Leia e viva a palavra que ela já te foi dada. Olha o que diz o verso 4 e o verso 5. Então, Naamã foi contar isso ao seu senhor, dizendo, assim e assim falou quem? A jovem. Que jovem? Não tem nome não, mas ela falou algo que mudou a minha vida. Olha, falou essa jovem que é da terra de Israel. O rei da Síria respondeu, vai, eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Então Naamã partiu e levou consigo 340 quilos de prata, olha a cabeça desse homem, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupa. Ele toma uma atitude imediata, eu vou juntar todo o ouro. Ele foi e levou consigo 350 quilos de prata, irmãos. Olha o que ele leva riqueza. Naamã pensou que poderia resolver o problema financeiramente. Não, eu vou levar porque eu vou comprar, eu preciso pagar por essa maravilha. Nem tudo é dinheiro, irmãos. Nem tudo é dinheiro. Com dinheiro você compra uma cama king, só não compra o sono. Você está entendendo, irmão? Com dinheiro você compra até pessoas, que tem muita gente que se vende, mas você não compra o amor de ninguém. Amor não compra. Você não compra um amigo. Eu estou falando amigo. Eu não estou falando de gente interesseira. Com dinheiro, você pode comprar qualquer remédio, por mais caro que seja, mas você não compra a saúde. Então, dinheiro não compra tudo. Dinheiro não é tudo. Deus é tudo que você precisa. Ele é tudo que Naamã precisava era de Deus. E aquela menina tinha. Ela indicou, vai lá, porque tem um profeta, tem um homem de Deus lá. E ele vai ministrar e ele vai ser curado. Uma palavra, irmãos. Naamã não conhecia Eliseu. Ele não conhecia o rei de Israel, ele não acreditava nem em nada. O rei não acreditava em nada. Olha o que diz o verso 7. Quando o rei de Israel acabou de ler a carta, rasgou a sua roupa em sinal de medo e disse, por acaso sou Deus, com o poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curar de sua lepra? Como vocês podem notar e ver, ele está procurando um pretexto contra mim. Qual é a fé desse homem? Não havia fé, irmãos. Olha o pensamento dele. Não, esse homem veio aqui para armar uma guerra contra mim. Ao saber da chegada de Naamã, com uma comitiva, que Naamã não foi sozinho e levou consigo muita riqueza, todos pararam na tenda do profeta. E para na tenda do profeta para ser recebido com toda a pompa. Olha a soberba. Não, eu sou o comandante do exército da Síria. O que acontece com a vida desse homem, irmãos? Verso 10 ao verso 12. Eliseu lhe mandou quem? Um mensageiro. Olha, vem cá, vai lá e manda aquele homem fazer o quê, irmãos? Manda ele tomar banho. Olha, vai tomar banho. Vai e se lava 7 vezes no Jordão e a sua carne será restaurada e você ficará limpo. Pronto, vida que segue. Para Eliseu, vida seguia. Para Naamã, não. Verso 11. Mas Naamã ficou o quê? Indignado e se foi dizendo, eu pensava, olha o coração desse homem, olha, é uma soberba tremenda. Eu pensava que ele certamente sairia para falar comigo. Ou seja, um general, um comandante do exército da Síria, né?
para falar comigo, ficaria em pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, passaria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Por acaso não são Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar limpo? Deu meia volta e foi embora, como, irmãos? Muito irritado. Sabe o que acontece, irmão? Você pode orar, mas o agir de Deus é do jeito que Ele quer. Não é do teu jeito, é do jeito de Deus. Cospe no chão, faz um lodo, bota no olho do cego e pronto, o cego enxergou. Ah, mas aí pode dar uma infecção para você. A coisa só é complicada para nós, para Deus não, irmão. Nós temos um Deus que sai da lógica. Você entende? Isso aqui não tem lógica. Eu vou mergulhar 7 vezes nesse rio infecto, podendo mergulhar em Abana e Farfar, mas é assim que Deus age. Nós precisamos entender os planos de Deus, como é o agir de Deus. Deus age assim. Deus usa uma menina sem nome, sem identidade, um currículo péssimo, que é uma escrava. Olha como é que Deus usa. Por quê? Porque é Deus. Deus é Deus, querido. Não tenta fazer diferente como Deus lhe manda. Se é desse jeito, é assim que deve ser. O problema é que Deus não age conforme a nossa vontade, nem o nosso pensamento, irmão. Ele age. Você crê num Deus que age? Então deixa Ele ser Deus. Não atrapalhe Deus, irmão. Não atrapalhe o agir de Deus. Deus está agindo, mas da maneira dele. Naamã tem uma reação de revolta. Por quê? Porque ele está acostumado a ser paparicado, irmão. Aí eu já olho para o meu pastor Maurício, não está paparicar ninguém. Ah, cafunézinho não, irmão. A coisa tem que ser desse jeito, é no real. Né, meu pastor? É no real. Então Deus, ele é assim, não paparica ninguém, irmão. Não tem paparico. Entende? É assim. 7 vezes. Ah, mas eu só consegui 6. Então não vai ser abençoado, porque eu mandei 7. Se são 7, são 7. Não é 5 nem 6. São 7 vezes. A fúria de Naamã era visível e notada por toda aquela comitiva, irmãos. Ele estava com o protocolo da cura pronto, do jeito que ele queria, era desse jeito. Você já orou assim, Senhor? Age na minha vida assim, assim, assim. Tu já deu, já falou isso para Deus, irmão? Dessa maneira? Senhor, age na minha vida, mas assim, 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 assim. Aí Deus vai e diz, não, não, não e não. É do meu jeito. Senhor, abre essa porta. Aí Deus diz, não, essa eu não quero para você. Aí a porta não abre, você fica revoltado. Já aconteceu isso com você? Não, não levanta a mão não. Já aconteceu isso? Já aconteceu daquela porta que abre, de repente ela fecha? Sim ou não? É o agir de Deus, irmão. A gente não entende. Mas como é que pode a porta fechar? Foi o diabo. Nem tudo que cresce é Deus que está dando o crescimento, irmão. E nem tudo que fecha é o diabo que está fechando. Você entendeu isso? Precisamos entender Deus. Como é o agir de Deus? De que maneira Ele age? É isso que eu preciso entender. Deus age do jeito dele, para mim e para você só resta o amém. Mais nada. O verso 11, verso 12 diz, mas Naamã ficou indignado e se foi dizendo, eu pensava que ele certamente sairia para falar comigo, ficaria em pé, invocaria o nome do seu Deus. Amados, Deus faz coisas grandes de maneira simples. De maneira simples. Deus age na simplicidade. Naamã vai tomar banho. Foi o que Eliseu disse. Olha, manda ele tomar um banho. Você quer a resposta de Deus, irmãos? Sim ou não? Se você quer a resposta de Deus, você precisa enxergar Deus de maneira simples. Deus é simples. Deus age na simplicidade. Deus pode agir em um culto. Como Deus age nesse lugar, como tem agido várias vezes nesse lugar, mas Deus também age no teu banheiro, sim ou não? Deus te ouve aqui, eu vou para a igreja que eu vou orar. Você orou no banheiro hoje, irmão? Ora lá, Deus está lá também. Deus age. Por que nós precisamos de
né? Um lugar maravilhoso, como não, Deus age lá, Deus age aqui, Deus age na sua cama. Sabia que Deus está na tua cama? Sim, sabia que Deus está lá olhando você? Então cuidado com o teu leito. Viu? Deus está lá. Deus está olhando para você. Tá bom, querido? Então muito cuidado com o seu leito. Naamã era orgulhoso, homem arrogante. Olha o verso 12. Por acaso eu não sou Abana e Farfar, rei de Damasco, melhor do que todas as águas de Israel? Olha que homem soberbo, irmão. A soberba precede a ruína. Um porém na vida de Naamã, soberba. A solução parecia ser simples demais para algo complicado. O que você prefere, irmão? Seja sincero, obedecer a Deus ou se encher de orgulho? O que você prefere fazer? Como é que você vai decidir a sua vida nessa noite? Como é bom estar acompanhado de pessoas boas, irmãos. Como é bom ter alguém sensato do nosso lado, né? O verso 13 diz, por acaso, né, Abana e Farfar, rio de Damasco, nós já lemos. Verso 14, então Naamã desceu e mergulhou no Jordão, quantas vezes? 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua pele se tornou como? Como pele de uma criança. Ficou limpo, irmãos. Descer para Naamã não era algo que ele estava acostumado. Ele não estava acostumado a isso. Estava acostumado a todos ao seu redor se curvar diante dele, aplaudi-lo. Ele não estava acostumado a descer. Mas, querido, você quer vitória? Então desce. Humilhe-se na presença do Senhor e Ele te exaltará. Se humilha na presença dEle. Finalmente, Naamã desceu e mergulhou lá no Jordão. O que será que passou na cabeça de Naamã naquele momento, irmãos? Ele deve ter mergulhado de roupa e tudo, obviamente. O que passou na cabeça desse homem no primeiro mergulho? O que passa na sua cabeça quando Deus manda você fazer algo e você começa a fazer e não vê o mover? Mergulha a primeira vez, olha, não aconteceu nada. Segunda, terceira, quarta, quinta vez, não houve nada. A gente também é assim, é muito ansioso, mas Deus tem o tempo dele, e o tempo de Deus é certinho, irmão. O tempo de Deus é certo. Nós somos imediatistas, Deus não. Por 7 vezes Naamã engoliu esse orgulho. 7 vezes Naamã engole a tua soberba. É a primeira, a segunda. Que quebrantamento no coração desse homem, irmão. Como Deus quebrantou aquele homem. Primeira vez, segunda vez, é o orgulho. Aquele rio, eu nem sei como deveria ser um rio infecto. Sei que era diferente de Abana e de Farfar. Era diferente de tudo que tinha na cabeça de Naamã. Mas era o jeito de Deus. Aí Deus foi tratando daquele homem 7 vezes. Pense comigo, irmão. Vem cá, meu bonitinho. Cadê ele? Naamã mergulhar 7 vezes, sua carne se torna como, irmãos? Como de uma criança. Jesus, ele faz exatamente assim. Ele nos limpa através da sua palavra. A Bíblia diz que nós estamos limpos pela palavra. Ele nos transforma em novas criaturas em Cristo Jesus. Deixamos as coisas velhas para trás e tudo se faz o quê, irmão? Tudo se faz novo. Você tem a palavra de vida no teu coração. Você é nova criatura, experimentou o novo nascimento. Então olhe para os outros com um olhar de misericórdia. Passa a olhar com olhos de misericórdia, irmão. Olha para essa pessoa que às vezes está perto de você, né, que é insuportável. Não levante sua mão agora. Tem alguém na sua vida, no teu convívio, que é insuportável? Sim ou não? Tem, irmão. O que é insuportável para você é suportável a Deus. Deus ama. Você entende isso? Deus ama. O que está faltando para essa pessoa ser suportável como você hoje é? Palavra de Deus, irmão. Porque você também era insuportável. Você esquece da sua vida como era assim.
Era insuportável. Quando olho para a minha vida, irmão, era uma pessoa insuportável. Mas Deus muda a tua vida, Deus muda a nossa história, Deus reescreve a nossa história. Nós estamos aqui nessa noite porque o Senhor reescreveu a tua história. Por isso é graça, irmão, isso é misericórdia. É Deus sendo misericordioso. E o nosso Deus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Continua o mesmo Deus. Amém, irmãos? Vamos nos colocar de pé, queridos. Pense nisso. Quantas pessoas há na igreja, irmãos, que no currículo só tem mancha. Somente descendo o Jordão, indo até o final. Somente fazendo tudo como Deus ordena. Quantas pessoas há assim? A lepra é símbolo de pecado. E Deus não pode mudar a sua história sem que antes haja arrependimento. Você quer mudança na tua história? Quer que Deus reescreva a tua história? Arrependa-se. Arrependimento é o primeiro passo. Tem que se arrepender. Então eu quero orar por você, pela sua vida. Eu não vou chamar ninguém aqui à frente. Fique tranquilo. Eu quero orar por você, que há uma lepra, há um pecado escondido aí. Que talvez você, quando coloca essa capa, né, ninguém vê. Mas Deus vê o que está por trás dessa sua capa. Deus sabe o que está por trás. Deus sabe como é a tua vida na intimidade. Deus sabe de tudo que você faz. Porque nosso Deus é Deus que vê, irmãos. Ele é onisciente, onipotente, Ele é onipresente. Então não adianta esconder de Deus. Não adianta Naamã colocar todo aquele aparato se por baixo havia uma lepra. Não adianta. Nós podemos esconder de todos. Naamã, ele escondia do rei, ele poderia esconder do seu comandante geral, ele poderia esconder do seu povo, mas não escondeu de Deus. Você não esconde Deus. Então eu quero orar por você nessa noite, que deseja entregar todo esse teu pecado nas mãos do Senhor, para que o Senhor te purifique nessa noite, reescreva a tua história. Vamos orar, irmãos. Pai, nós somos o teu povo, e nós ainda estamos vivos, e se estamos vivos, ainda podemos nos arrepender, Pai. Enquanto o ar passar pelos nossos pulmões, nós ainda podemos nos arrepender, e o Senhor sempre nos perdoará, Deus, quando o arrependimento for verdadeiro. Eu coloco em tuas mãos a vida desse irmão, dessa irmã, dessa pessoa que está aqui conosco, desse que está ouvindo o Senhor agora pela internet, que vai ouvir posteriormente. Que o Senhor perdoe, Pai, esse pecado, Deus, em nome de Jesus, e reescreve essa história. Apaga esse passado, Deus. Lança por terra, Senhor, tudo que não te pertence, e reescreve uma nova história, para que haja uma vida plena, Senhor, diante do Senhor. Eu coloco o teu povo em tuas mãos e já te agradeço pela tua presença viva nesse lugar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém.